Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição o telefone aqui no estúdio da rádio Trianon, 3289-3580. Mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco, representando o MPD, Procurador de Justiça, Dr. Rolando Maria da Luz. Dr. Rolando, prazer tê-lo aqui. Igualmente, prazer é todo meu e boa tarde para os ouvintes. Também conosco, a advogada previdenciária, doutora Vanessa Viduto. Bom tê-la aqui, doutora Vanessa. Que bom, fico feliz também com o convite, é um prazer participar do programa. Retornando desde o ano passado que não temos... É verdade, mas estamos apenas no comecinho do ano, né? Teremos, se Deus quiser, muitos programas pela frente. Ótimo. Também conosco, o advogado, doutor Jorge Luff. Prazer tê-lo aqui, doutor Luff. Prazer é todo meu, Zancopé. Mais um programa que esperamos que seja bastante produtivo. Olha, o ministro, posso chamar de ministro ou ex-ministro? Ainda ele já passou. Já é ex-ministro. Está no limbo. Alexandre de Moraes, indicado para ocupar a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. E a notícia é que ele já se afastou, fica 30 dias no limbo, é isso? 30 dias fora. Qual é a expectativa de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal? Doutora Vanessa, doutor Rolando, doutor Jorge Luff. Me permite tomar a palavra? É o seguinte, há dois aspectos a serem abordados. Primeiro, focamos o que nós chamamos de fenômeno vaga. As vagas do ministros do STF, na verdade, são cargos muito mais políticos do que essencialmente jurídicos. E nós podemos verificar na história todos os anteriores presidentes também tiveram indicações e obedeceram a essas mesmas regras. Então, focando nisso, não há de se analisar a pessoa do candidato, porque todos os candidatos, antes da indicação do ex-ministro Alexandre de Moraes, também têm o seu lado positivo e negativo. E do lado do cidadão, tem prós e contras. Claro, os que são favoráveis à indicação e os que são contrários à indicação, assim como lastreados em partidos políticos que agraçam pelo Congresso. Então, nessa forma de análise, eu creio que, se for cargo político, é da competência e também da indicação do presidente da República. E também vai passar pela sabatina, e que o Congresso terá oportunidade para sabatinar, e se na vida real concorda ou não é outra questão, assim como, embora muito silentes, os próprios ministros já dão aval ou não sobre mais um novo membro da composição. Então, se tiver que falar sobre cada um, é importante frisar que, se for pelo conhecimento humano, de que eu me abstenho de falar, eu conheço muito bem a trajetória do Dr. Alexandre, que, como eu já pertenceu ao Ministério Público, e eu já faço 30 anos no Ministério Público, sei muito bem, e também sei da trajetória de outros cargos políticos almejados. Mas o importante é que está
dentro da Constituição, dentro dos poderes legitimados, e não se deve abordar sobre a pessoa ou as suas obras. Nós não estamos avaliando, isso cabe aos senadores que vão se batiná-los, se leva em consideração o currículo dele ou não, ou a pessoa dele e a vida pessoal dele. Doutora Vanessa, eu posso dizer que ele já é ministro do Supremo, não? Acredito que sim, praticamente. Olha, em relação, obviamente, à competência do doutor Alexandre, ao notável saber jurídico, não há o que se falar. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ser aluna dele num cursinho preparatório para concurso há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás. E era um excelente jurista, sempre foi, com uma carreira no Ministério Público já muito bem vista, e, enfim. Mas o que nos causa um pouco de estranheza como cidadã é que vivemos vivemos um momento em que a população quer e pede um outro tipo de postura do governo que está aí e que assumiu em virtude do impeachment da ex-presidente Dilma. Né? Acredito que a grande maioria das pessoas, que esse governo tinha assumido com uma postura um pouco de tentar satisfazer o limite que as pessoas se encontravam de situações como essa. O doutor Alexandre é conhecido o fato dele ser uma pessoa extremamente relacionada aos partidos políticos, né? Participou de governos do PSDB, dos governos anteriores, agora ocupa um cargo de ministro da Justiça. Inclusive, eu não tive a oportunidade de me aprofundar, mas li a respeito de uma tese que ele defendeu na USP, da incompatibilidade de uma pessoa que ocupa um cargo de ministro da Justiça vir a ser nomeado para um cargo que requer tamanha isenção como o Supremo Tribunal Federal. Então, fica um pouco, digamos, estranho que agora essa nomeação tenha ocorrido e que ele aceite, obviamente, essa nomeação. E honestamente esperávamos algum tipo de postura diferente, algum tipo de isenção na nomeação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. A mim causou um pouco de estranheza. Bem, eu ouso discordar um pouquinho dos meus colegas, porque eu entendo que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político. E nós temos inúmeros exemplos na história de políticos que saíram para assumir o cargo de ministros e foram grandes ministros. Eu vou dar alguns exemplos. O ministro Paulo Brossard era do PMDB. Ministro Nelson Jobim e outros, são inúmeros, que saíram dos quadros políticos para se tornar ministros. Aí, quando ele assumiu o ministro Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB eu acho atualmente, que ele deve, quando assumir, quando ele vestir a toga, ele deve se despir das vestes de político e assumiu o cargo na sua inteireza. Doutor Jorge Luff, esse é o ponto que eu acho que as pessoas desprezam. Ele precisa da política para chegar lá. Sim. Sem indicação política, ele não coloca a toga no Supremo, de maneira alguma. Sem dúvida. Quando ele está lá, se torna independente. Consegue ser independente. Tem que ser, ele tem que ser, e nós tivemos exemplos, agora recentemente, o ministro Joaquim Barbosa. Ele foi nomeado pelo governo do PT e quando assumiu foi relator do Mensalão e atuou de forma isenta, até rigorosa com relação a isso. Eu acho que o sistema brasileiro é muito próximo do sistema norte-americano de escolha, com uma diferença. Lá, o candidato é sabatinado para valer pelo Senado. Dura meses a arguição, não é coisa de uma sessão. Passa por um crivo rigorosíssimo, pessoal e intelectual, para saber as posições dele, as posturas dele. Aqui não, aqui o candidato vai lá perante o Senado, faz uma arguição que mesmo que dure o dia inteiro, na maior parte das vezes é uma arguição laudatória, vamos dizer, de elogios ao candidato, pouco se vai se aprofundar sobre suas ideias, sua ideologia, suas Imagino que suas o que posturas. A doutora Vanessa destacou com relação à tese de mestrado dele será talvez só uma referência nessa arguição. Na verdade, o Alexandre é um... Não há tese de mestrado.
pulou diretamente para o doutorado. Sim. Então tem outra história na vida acadêmica, pouca gente sabe. Na verdade, inclusive... Perfeito, não é? Mas existe nessa... Existe esse trabalho. Esse trabalho dele defendendo a incompatibilidade. O Senado deveria aprofundar essa questão. Mas ele, na verdade, é um campeão de vendas, é um best-seller. O livro dele, que é, como a própria doutora Vanessa disse, que foi aluna dele num concurso preparatório, é um livro que é amplamente difundido entre os, entre os estudantes. Quando Michel Temer assumiu a presidência, o livro dele virou best-seller. Exatamente. Já era. Agora, uma coisa que me causa uma certa perplexidade, Zancopé, se me permite, é o momento em que nós estamos vivendo, se deixar o Ministério sem ministro, o Ministério da Justiça. Sim. Não é possível que, se no momento em que está havendo uma crise terrível em alguns estados, na segurança pública, no sistema penitenciário, e agora explodiu no estado do Espírito Santo com esse verdadeiro caos, com a greve dos policiais, vamos deixar o Ministério da Justiça sem um titular durante quanto tempo? Isso me causou uma profunda indignação. Eu acho que o ministro Alexandre já deveria ter sido exonerado para fazer a sua campanha livremente. E já deveria ter sido colocado um titular no Ministério da Justiça. O que o doutor Rolando colocou, né? É uma vaga que se abriu... Não, e não pode ficar sem... Perfeito. O senhor está falando... Ó, a discussão é sobre a indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo. Não. Agora que o senhor coloca um destaque... Não tem ninguém no Ministério da Justiça. Tem um interino lá que a gente nem sabe quem é. Sim. E num momento de profunda crise social, a população do Espírito Santo está refém da bandidagem. É um destaque que é a primeira vez que eu ouço nesses dias. Então, nós não temos ministro da Justiça. Não temos ministro da Justiça. Então não é possível... Mas é uma consequência que deixaram de O lado doutor Eluf chama atenção para um detalhe importantíssimo na nossa vida. Não tem ministro da Justiça. Ele está afastado. Eu perguntei para o doutor Rolando, posso chamá-lo de ex-ministro? Eu disse sim, ex-ministro. E quem está no lugar dele? É o chefe de gabinete dele. Interino. Todos os cargos têm interino, né? Sim. Durante, por exemplo, mesmo no afastamento da Dilma, de um certo modo, teve interino. Não, perfeito. Os cargos públicos foram desde a sistemática histórica de Portugal. Chama atenção para um detalhe nessa transição dele como ministro ao Supremo, que é a vacância do Ministério da Justiça. Sim. Que ainda que seja um interino, qual é a força que tem um interino? É relativo. Dá a impressão que nós estamos aguardando a aprovação do ministro Alexandre, a sua nomeação. Se não der certo, ele volta. É isso que me dá a impressão, é isso. É essa a impressão que me fica. Que vamos esperar ele ser nomeado, porque se não der certo, ele volta. É que nem o jogador que cai no campo, será que ele levanta ou não? Se alguém se aquece aqui do lado... E fica esperando. Se ele levantar, ele continua no jogo. Eu sei que o estado do Espírito Santo está com o governador até poucos dias internado no hospital em São Paulo. Portanto, sem governador. E o Ministério da Justiça sem titular. A situação é essa. Com relação ao Espírito Santo, nós podemos dizer que é um processo de mexicanização? Bem, são traços semelhantes. Eu de novo digo que é o seguinte, lá no México tem um sistema, os outros países têm características próprias que às vezes não se aplicam no caso do Brasil. Assim como o próprio Supremo, quando se volta a falar, né, dizem, não é, que foi trazido por Rui Barbosa, na verdade é errado, porque ele trouxe um modelo. Nos Estados Unidos são 9 ministros do Supremo, entre os quais um chamado Chief Justice. E aqui nós temos 11. Houve a época em que queria aumentar para 19. Mas essa diferença é tão importante? Muito importante, porque não só, como o doutor Jorge Eluf no momento falou, de indicação lá nos Estados Unidos. Olha, há pouco tempo, qualquer candidato é tão sabatinado que a vida dele particular e as inclinações pessoais, tanto em qualquer campo, pode ser no campo pessoal, relacionamento com a esposa, com o público, até, me perdoe falar, a sua vida sexual é posto em dúvida.
e ganhou apertado por uma diferença. Então, os partidos atrás suportam ou não suportam. Aqui nós temos a sabatina pelo Congresso. Na verdade, se vocês analisarem, né, o único poder que afasta governo é o Congresso. Então não há por que falar de que os senadores, quando vão sabatinar, tenham postura firme. E vão ter. Né? E não quero pensar ainda, porque o nosso tempo é muito curto, de falar da vida pessoal do doutor Alexandre, e são muitas coisas envolvidas. Assim como, agora traço o paralelo, quando o ex-ministro Teori Zavascki faleceu, também houve um vácuo, uma lacuna durante esse tempo. Então o próprio Supremo também padeceu. Sofreu com a ausência, porque o plenário ficou sem, assim como da aposentadoria do Joaquim Barbosa. Então, essas situações, que eu chamo de fenomenológicas, não é, são naturais num Estado democrático de direito. É normal essas coisas. Então, a mexicanização vai ter que ter esses problemas. Doutor Jorge Eluf e doutora Vanessa, quando eu me refiro à mexicanização, né, a Polícia Militar do Espírito Santo em greve há 5 dias. Estado convivendo com uma onda de saques, tumultos, incêndios e assassinatos. Aliás, só a livraria não foi assaltada lá até agora, né? Não se interessam. Não Curioso. mas este aliás, o Carlos Amorim, jornalista, diz que qualquer desequilíbrio em matéria de segurança pública vira desastre. Vivemos uma guerra generalizada. É esse o sentido de mexicanização que me referi. Na verdade, Zancopé, nós estamos vivendo um processo de pauperização dos estados. Nós estamos com alguns estados em estado de insolvência, em situação de insolvência, como são casos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em que os funcionários não recebem salário, e Minas Gerais. E agora o estado do Espírito Santo, em que a gente contava Espírito Santo como um estado modelo, né? Exatamente. Inclusive na crise termo. da penitenciária, fizeram vários programas com os presídios do Espírito Santo, como se fosse um verdadeiro paraíso, né? Governador, e secretário agora, da Segurança falando da maravilha. Agora nós vemos que a coisa não é bem assim. Maravilha que é ser preso no Espírito Santo. Pois é. Agora acontece isso. Uma semana depois... É uma situação extremamente grave. É surreal que a população não possa sair às ruas, não possa ir para a escola, refém dos bandidos, porque a polícia está em greve. Isso é caso de intervenção federal, está previsto na Constituição, logo de cara, caso de intervenção federal no Estado. E alguma medida tem que ser tomada, já deveria ter sido tomada lá atrás para prevenir esse fato. Na verdade, é um fato que não tem justificativo. Nem que se diga que não vai negociar com os grevistas, porque não negocia a supressão, mas aí não é grevista, isso aí é a polícia, a segurança pública. Vem a greve, não é greve de motim. Exatamente, é motim praticamente. Então, só cumprimentando a doutora Luciana Abramo, que está conosco, administradora de empresas. Prazer ter aqui, doutora Luciana. Boa tarde, obrigada, Zancopé, obrigada a todos os presentes e as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Doutora Vanessa, eu interrompia sobre a mexicanização ou não? Não. Eu, reiterando aqui o que disse o doutor Jorge, é uma situação extremamente preocupante, triste, e é lamentável que tenha chegado a esse extremo, né? Porque eu imagino que outros caminhos tenham sido percorridos, talvez com uma omissão dos responsáveis, dos governantes, para que essa situação chegasse a esse extremo e a população ficasse nessa situação de reféns, né? É inadmissível esse estado que se encontra o Espírito Santo. Doutor Jorge Eluf, deixa eu acrescentar, o senhor citou o Rio de Janeiro. Sim. O governador do Rio está cassado, a chapa dele foi cassada. Foi. Pezão e o vice. Pezão e o vice. Aliás, um precedente que deve preocupar o atual presidente da República. Então, porque tudo bem, mas estamos falando de situações. Aí o Rio de Janeiro, a chapa que foi eleita, a chapa inteira. E aqui, no caso do governo federal, eles querem separar a presidente do vice. As campanhas
eram distintas, independentes. Então, casse-se a Dilma, mas não o Michel Temer. Isso há possibilidade de acontecer no Rio? É possível, tudo é... no Rio? Não, no Rio já foi decidido que os dois estão cassados. Agora vai ter o recurso, vai demorar um ano, quando for julgado, acabou o mandato. Acabou o mandato. Na verdade, ainda não foi caçado, foram suspensos, afastados, digamos. Exato. Não, mas a sentença é sobre cassação, não é isso? Não sei. Os senhores que são operadores... Mandaram, inclusive, realizar novas eleições, a decisão do TRE do Rio. Já mandou realizar, só que vai ficar suspenso para aguardar o julgamento do TSE em Brasília, que vai demorar no mínimo 2 anos. Quanto? 2 anos para... O mandato tem 1 ano e meio. Acabou. 1 ano, fica prejudicado, é mais fácil. Porque a posse do novo governador acontecerá em janeiro de 2019. Isso. Então já esgotou. Eu acredito que não vai julgar isso antes do final do mandato. Doutor Rolando, o senhor que é integrante do movimento do Ministério Público Democrático, é procurador de justiça, 18 países pediram auxílio do Ministério Público Federal Brasileiro para auxiliar a condução de investigações relacionadas à Operação Lava Jato, especialmente no que se refere a delações ligadas à Odebrecht. São países que foram afetados por essa atuação da Odebrecht, não apenas aqui. Eu me referi ao doutor Rolando, mas os outros integrantes da mesa... De fato, eu vejo isso um bom sinal, digamos assim, em termos popular. A Operação Lava Jato já começou a surtir os efeitos chamados respingos em todas as áreas. Os 18 países fizeram o caminho correto, normal de pedir, porque em todos esses países, sempre no mínimo há um escritório dessa construtora e mais uma ou outra. Então, se vier à tona, muitas coisas ainda estão por rolar. E aproveitando, por exemplo, saiu na revista Veja, não é? Também uma investigação jornalística questionando os atos do ministro do Supremo Toffoli. Então, como eu falei, referindo, se a indicação do Alexandre não for pelo critério político, então vai sobrar mais vagas, né? Pois não. Doutor Jorge Eluf, doutora Vanessa Viduto, doutora Luciane. Bom, o senhor é advogado, então eu vou recorrer ao senhor. Pois não. O que significa alguém que vem aqui e peça ao Ministério Público, poupando o doutor Rolando, peça ao Ministério Público, o que pode fazer um outro país que vem aqui? Se tiver tratado de cooperação, como hoje existe praticamente com todos os países ocidentais, pode ser fornecido documentos, troca de intercâmbio de ideias e troca de documentos, porque, na verdade, essa construtora, assim como outras, é uma verdadeira multinacional da propina, né? Ela permite colocar, não são todas as informações que o Ministério Público pode fornecer. Se forem aqueles, entre aspas, seladas pelo sigilo só o que a Veja publicou, doutor Rolando. É mais que isso, não, eu estou falando pela ordem formal, se o Supremo determinou sigilo, essa não pode ser entregues para esses países sem conhecimento do relator, principalmente. Claro, não do Supremo inteiro, do relator, que agora provisoriamente parece que do ministro Barroso, e tem possibilidades de justamente volta à tona, poderia ser do novo ministro do Supremo. Então, eu acho que é extremamente salutar essa troca de informações, porque o mundo fica cada dia menor para os corruptos. Porque eu, como disse, né, os senhores são operadores do direito, eu sou leigo. Então eu vejo as notícias, leio as notícias, mas quero saber até onde vai. Então alguém, não sei quais, não vou nem citar os países que pediram essas informações. Mas já há pedido de cassação de presidente de um país e pedido de prisão de um ex-presidente de outro. Sim. Aí eu quero... Feita pelo próprio Ministério Público local. Deste outro país. Exatamente. Então a abrangência disso não é tão simples um pedido de informações. Estão se baseando no que a Odebrecht fez aqui. A delação premiada. Que eles entregaram Brasil, a esses países. E que fez a mesma coisa nesses outros países. Países aqui da América Latina, país da África. Esse tipo de vários países. Né? Então é isso que o
o Ministério Público desses países pode, como diz o doutor Rolando, não tudo, não tem 100%. Agora, interessante, Zancopé, se me permite, é que esse dinheiro que foi pago de propina lá para esses dirigentes dos países, para realizar obras lá, foram em parte financiados pelo governo brasileiro através do BNDES. Então nós temos o nosso dinheiro financiando a corrupção em outros países. Essa que é a verdade. Doutora Vanessa, algo a acrescentar? Não, eu ia só comentar que a própria Lava Jato se valeu desses instrumentos até para localizar contas e trazer de volta para o nosso país numerário, né, fruto dessa corrupção. Doutora Luciane Abramo, a senhora que é administradora, em 2016 mais de 42 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais. Segundo o advogado Daniel Alamburg, com a internet o crime se renovou. Foram criadas novas maneiras de se cometer velhos crimes. Na visão do advogado, a internet facilita a impunidade. A investigação é mais complicada. Exatamente. No Brasil, dia 7 de fevereiro, foi comemorado o Dia da Internet Segura. E mais de 100 países, né, segundo a Microsoft, estão se reunindo para poder falar do assunto. Mais de 70% dos brasileiros já foram vítimas de situações e crimes na internet. E estão cada vez mais aflitos, então a Microsoft já faz essa alerta. Segundo o Daniel Burg, que é o advogado, ele tem algumas histórias e relatos. Ele diz que, na verdade, essas informações, elas só mudaram apenas a forma de cometer crimes. Porém, ao invés do ladrão pegar uma arma e roubar R$200 mil, ele vai usar de meios online para poder fazer essas situações. A arma dele é o mouse. A arma dele é o mouse. Infelizmente, o Brasil tem sido muito vítima desse tipo de crime. E o que é colocado também, por exemplo, ele fala dos aplicativos. Um exemplo que ele dá é sobre o aplicativo de táxi, que ele consegue, o infrator consegue buscar esses dados através do aplicativo com um cartão de crédito também clonado e roubado, e fazer essa utilização para que as pessoas possam se utilizar desse meio para um roubo online. Doutora Luciana, eu vou pedir a gentileza da senhora só um instante e vou voltar nesse assunto, que ele é muito interessante, mas claro. Eu tenho um contato com a Gisele Souza, da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nossa parceria desde o início do Gente que Fala. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, eu quero abordar contigo a liberação da consulta a lotes residuais da Receita Federal. O que significa? Desde as 9 horas da manhã de ontem, os contribuintes podem consultar os lotes residuais de restituição do imposto de renda. A Receita liberou a consulta de 2008 a 2016. Gostaria que se esclarecesse o que é um lote residual. O lote residual é liberado para as pessoas que não receberam as restituições do imposto de renda no prazo normal. Isso acontece quando o contribuinte entrega a declaração com algum erro nas informações ou até mesmo quando há suspeita de fraude. Ou seja, acontece quando o contribuinte cai na malha fina. E como o contribuinte fica sabendo se foi liberada a sua declaração? É possível conferir pelo site da Receita Federal na internet ou pelo telefone no número 146. O pagamento das restituições será no dia 15 de fevereiro e vai beneficiar mais de 115 mil contribuintes. O valor desse pagamento deve atingir cerca de 250 milhões de reais. E depois da liberação já acontece a restituição? O valor da restituição do imposto de renda fica disponível no banco por 1 ano, para que o contribuinte faça o resgate. Passado esse tempo, se o valor não for resgatado, é necessário requerer a restituição pela internet, preenchendo um formulário eletrônico. Eu vou aqui imaginar o pior, se a restituição não for creditada. Nesse caso, é necessário ir a uma agência do Banco do Brasil para agendar o depósito do valor em conta corrente ou conta poupança.
Também é possível fazer isso por telefone, pela Central de Atendimento do Banco do Brasil. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, agradeço tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Muito obrigada a você, Zancopé, um ótimo programa. Trazendo aqui informações não apenas aos associados da FIPESP, mas ao público em geral. Hoje é o Gente do MPD que Fala, parceria que nós mantemos com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco, representando o MPD, o Procurador de Justiça, Dr. Rolando Maria da Luz, também a advogada previdenciária, doutora Vanessa Viduto, o advogado Dr. Jorge Eluf e a administradora, doutora Luciana Abramo. Doutora Luciane, eu perguntava sobre crimes, sobre a internet que facilita, e a interrompi exatamente quando a senhora se referia a aplicativos para táxis. Eu gostaria de mais esclarecimentos, porque hoje em dia, imagino, está todo mundo vulnerável e se socorrendo desses aplicativos. Exatamente. Então, o exemplo que o Dr. Burghi coloca é exatamente esse, que se ele tiver uma dupla ou mais pessoas, um que tem o cartão clonado, mais alguém que utiliza um aplicativo, né? Ele utilizou a colocação do aplicativo de táxi, mas podem ser aplicativos de bancos, pode ser aplicativos que nós utilizamos no dia a dia. Estão na moda. Estão em alta. Então ele coloca essa em evidência. É possível sim desenvolver formas, né, onde são interceptadas e fácil acesso para criar uma metodologia como se ele estivesse fazendo a corrida. E com esse cartão de crédito clonado e roubado, ele também faz a união das informações, computando porque ele recebe após 24 horas. Aí a gente fala, puxa, e aí, quem paga a conta? E, infelizmente, quem paga a conta são essas startups. São essas empresas que desenvolvem esses aplicativos e ainda é a responsabilidade deles. No caso do cartão de crédito, as instituições ainda também têm esses maiores problemas, né? Porque não é a bandeira, e sim a instituição bancária. Então, o maior problema hoje é justamente a forma que está sendo desenvolvida essa segurança. Ainda não tem segurança. Isso aflige muito, segundo a Microsoft, né? E um dos pontos que ele coloca também é exatamente essa segurança que a gente precisa ter, né? Evitar um dos pontos de atenção que, segundo o jornal, tem um jornal que eu fiz um levantamento da Inova.jor, que ele coloca o seguinte: as melhores formas de você poder evitar maiores situações como essa, de exposição, né, de dados, evitar que você acesse internets Wi-Fi onde você não conhece, porque ela pode ser a qualquer momento interceptada. Então, isso tem que ter muito cuidado. Quando você vai abrir o Facebook, né, principalmente o pessoal que utiliza o Facebook, hoje a grande maioria das pessoas utiliza, principalmente os brasileiros, né? Você evita colocar situações, postagens, saiba para quem está postando, para qual finalidade você vai postar, porque isso pode ser... O Facebook é aberto. Mas você tem controles e configurações de como configurar para quem posta, qual é o teu público, porque uma informação vazada, ela vai criar outros problemas, por exemplo, como crime de honra, e os advogados, os doutores estão aqui, né, para explicar melhor. E aí ocorre mais outro problema. Por quê? Esse ponto é muito mais difícil ainda no Brasil para se levantar essas informações. Porque quem que vai ser o responsável? O Google, no momento. Doutor, né? Rolando, a notícia aqui diz que a internet, segundo o Daniel Burghi, a internet facilita a impunidade. Não é bem verdade. Internet como um todo, através do computador, são meios de crime. Então, antigamente, quando não se tinha internet, os, bandidos ou ladrões, eles tinham outros meios. Esses meios modernizaram e tudo são canalizados. Só que a internet é um meio muito amplo. Por um lado, talvez não saiba o público de que antigamente eu falava, ainda bem que os bandidos não são tão inteligentes, agora eu tenho que mudar.
eles estudam os meios para, não é, vitimizar o público. Enquanto do lado das autoridades estão padecendo, estão sofrendo muito, não há uma especialização para criar, estudar, nem há no Congresso, né, digamos, uma Câmara Especial ou projeto de lei que veja quais as medidas. Eu concordo em parte com a Luciane, é o seguinte, pelo que eu vi, já vi vários crimes contra a honra levados para os tribunais em grau de recurso, não é? Eu vejo que faltam ainda conhecimento a muitos advogados, não é? Que eles abordam aspectos mais assim, comentários populares, artísticos, que é difícil para o juiz dar ganho de causa para ele. Né? E tem que começar, não há um estudo, uma pesquisa, pelo menos, sobre as verdadeiras causas que podem ser levadas. Tudo se padece. Por exemplo, o Facebook, também há modos de criar. Às vezes vem, eu sou participante do Facebook, de vez em quando tem o nome de um amigo, ele informa para você isso. Eu falei, bom, pelo que eu conheço meu amigo, ele jamais me perguntaria isso. Então, você vê. Então, esses meios que precisam também ventilar. Alguém tem que começar a estudar. Exatamente. E uma das soluções que é colocado nesses estudos, ainda o Brasil há muito que aprender, investir cada vez mais em treinamento e educação para esses profissionais, inclusive a Polícia Civil, a Polícia Federal, os próprios doutores da lei, né? Justamente porque é uma novidade. Então, ainda a lei está muito frágil com relação a esses pontos. Com relação ao crime de honra, sim, você avalia lá o foco. Agora, quando se trata de uma situação de estelionato, é muito mais difícil para poder identificar atualmente, tanto que eventualmente tem bloqueio do WhatsApp e quem sofre é a coletividade, porque ainda não existe um meio para verificar uma forma pontual. Na verdade existe, só que ainda a população ainda está aprendendo e os especialistas também. Outra coisa importante, Zancupé, é que, de fato, com relação aos crimes contra a honra, é a coisa mais fácil do mundo você criar um perfil falso e começar a atacar aquela pessoa. E mesmo que você consiga depois apurar, investigar, mas o mal já está feito. Já está na boca do mundo. Não há como reverter. Esse negócio de mídia social é uma verdadeira epidemia, porque já começa a reproduzir, a replicar, e aí quando você vê, a pessoa já está com a sua imagem irremediavelmente maculada. E não adianta, não vai conseguir depois recuperar isso. Tem algumas perguntas. Doutora Vanessa Júlio, do Tatuapé, pergunta à senhora se a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer será prejudicial. Olha, eu vejo a reforma como uma reforma bastante dura para o trabalhador. A gente pode falar rapidamente aqui de alguns aspectos da reforma, né? Hoje nós temos no Brasil a aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente da idade do trabalhador. Então o homem se aposenta com 35 anos e a mulher com 30 anos de contribuição. Eu estou falando do regime geral de previdência social, que é o INSS. Com a reforma, vai ser necessário que tanto o homem quanto a mulher tenham 65 anos de idade para se aposentar. Mas também houve uma significativa mudança em relação ao cálculo da aposentadoria. Houve uma mudança no seguinte sentido. Hoje, aos 65 anos de idade, existe aposentadoria por idade, né, no sistema vigente. E aos 65 anos, uma pessoa que tenha 30 anos de contribuição, ela se aposenta com 100% da média do seu salário de contribuição, ou seja, ela vai ter 100% daquilo que ela contribuiu ao longo da sua vida, da média. No novo sistema, eles criaram um cálculo que é de 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Para que as pessoas possam entender melhor, a conta é a seguinte: para você ter 100% da média do seu salário de contribuição, você tem que trabalhar por 49 anos. Então é uma reforma bastante dura para o trabalhador. E um outro aspecto muito polêmico é a questão dos fundamentos, das razões para que essa reforma seja feita desse modo tão duro e tão drástico, né?
é ventilado aí o tempo inteiro a quebra da Previdência, a falta de sustentabilidade do sistema. Por um lado, eu entendo e que é necessário uma reforma, de fato há um aumento da expectativa de vida. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema de todos os países. A grande maioria dos países já adotou o sistema de idade mínima, mas, por um outro lado, esse déficit ele é bastante questionável, porque a nossa Constituição Federal ela prevê receitas para a Previdência Social, que faz parte de um sistema da Seguridade Social, receitas que estão carimbadas constitucionalmente para essa finalidade. E desde 1994, os governos sucessivamente vêm aprovando emendas constitucionais que autorizam a desvinculação de 20% dessa receita para aplicação em outras áreas, em especial em juros da dívida pública. Esse ano, esses 20% foram majorados para 30%. Isso significa um cheque em branco na mão do governo para utilizar uma receita que estava destinada constitucionalmente para a área social, para a área da saúde. Ou seja, esse déficit todo é muito questionável, né? Então, uma reforma extremamente dura para o trabalhador, sob o mote de um déficit que a gente não sabe se de fato ele existe da forma que está sendo vendida. Se é deficitária, ainda arrumaram uma forma de tirar 30% eu acho que há alguma incoerência nesse raciocínio. 30% né? do déficit. Sem contar inúmeros aspectos aí da reforma que a gente pode falar. A reforma pretende acabar com o pagamento de benefício no salário mínimo, ou seja, vai permitir o pagamento de benefícios abaixo do salário mínimo. Né? A gente sabe que a Previdência Social é um instrumento de distribuição de renda extremamente importante para o trabalhador. Você permitir pagamento de benefício abaixo do salário mínimo, que tipo de dignidade, né, que as pessoas vão ter recebendo menos do que um salário mínimo, enfim. Há uma série de aspectos. A regra de transição também é absurda. Eles simplesmente criaram um critério de idade na regra de transição. Então, para que vocês possam entender, a mulher que tiver com 45 anos de idade, mais de 45 anos de idade, o homem com 50 anos de idade, vai poder, e não tivesse aposentado, vai poder acessar a aposentadoria sem precisar completar os 65 anos de idade, desde que pague 50% do que faltava no tempo, na época em que a emenda constitucional for aprovada. Então, olha que situação bastante esdrúxula. Um homem que tenha 50 anos de idade e 30 anos de contribuição, na data da emenda constitucional, faltavam 5 anos para ele completar os 35 anos de contribuição. Então, ele vai poder se aposentar pagando um pedágio de metade do que falta, ou seja, de 2 anos e meio. Então, em 7 anos e meio, ele se aposenta. Agora, um homem que tenha 49 anos, 11 meses e 29 dias de idade, por um dia vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade. Então é uma falta de isonomia, né? Uma falta de tratamento para pessoas que têm situações muito parecidas, um tratamento completamente desproporcional. Então essa regra de transição, ao invés de prever um escalonamento para permitir a transição das pessoas que já estavam contribuindo para o sistema, prevê esse corte esdrúxulo aí aos 45 anos de idade para a mulher e aos 50 para o homem. O projeto de emenda ainda vai ser debatido na Câmara, né? É possível que essas questões ainda sejam modificadas, a gente espera que sim. Né, para que essa reforma passe de uma forma mais justa, mais equilibrada para o trabalhador e a Previdência não perca a credibilidade, que é tão importante. A Zildete Leal, através do Facebook, diz que o Alexandre de Moraes é um excelente jurista, escreve uma coisa e faz outra, diz a Zildete Leal. Doutor Eluf, o Jorge Eluf Marcos de Pinheiros, pergunta a sua avaliação sobre o presidente do TSE, investigando a campanha da chapa Dilma Temer, se encontrar frequentemente com o presidente, detalhe, na residência dele. Que pergunta, hein? Em primeiro lugar, eu gostaria de mandar um abraço para a doutora Zildete, que é minha colega, advogada. Sim, advogada, amiga. Acompanha todos os dias. Sim, sem dúvida. Fala. Com relação à pergunta do Marcos de Pinheiros. Marcos... Isso é uma pergunta de amigo da onça, né? É por isso que eu entendo que não é motivo ainda para suspeição do ministro, mas está perto, estamos numa zona cinzenta. Não é uma conduta de isenção, posso dizer assim? Não é. Não, definitivamente não é. Eu acho que ele devia se manter distante, a uma distância prudencial, vamos dizer, dos envolvidos nesse episódio, para exatamente evitar qualquer... Tem aqui ao Ministério Público? Por aí. A grande questão é
Em primeiro lugar, se vai haver uma divisão entre as campanhas da ex-presidente e do atual presidente, que é um caso até que o paradigma é o caso do Rio de Janeiro, em que houve o julgamento das contas da chapa. Sim. E a chapa inteira foi impugnada e foi agora recentemente cassada pelo TRE. Enquanto que no TSE está se discutindo a divisão das campanhas, o que eu acho uma coisa extremamente complicada de se provar. Mesmo que dividiu a sentença da Dilma. Afinal de contas, mesmo que se dividam as campanhas, a chapa foi eleita. O vice-presidente se beneficiou Tá difícil da campanha, não é verdade? Eu então, sou leigo, tá eu difícil acho complicado essa... Doutor Jorge, desculpa, Sim, não para impugnar, mas a questão não é o tribunal que está julgando, o problema está no tribunal, está nas mãos do tribunal, TRE Sim. e TSE. São colegiados. Então, se são colegiados, não deveria dirigir-se aos excelentíssimos doutores, julgadores, para olharem esses aspectos, do que julgar na política. Então, também. quem é que julga, quem é que separa as questões? No final das contas, é o judiciário eleitoral. Então, a cobrança deveria ser feita aí. E agora, inclusive, por uma das delações aí da Odebrecht, parece que está comprovado que entrou dinheiro espúrio na campanha da ex-presidente. O que vai acabar se refletindo na campanha da chapa. Então, vai ser um problema sério. Agora, com relação a esse relacionamento pessoal, eu vou me abster. A Marcela de Santos, a Marcela que está nos acompanhando em Santos através da Rádio Universal, porque fala sobre o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que está comandando um abaixo-assinado contra a nomeação de Alexandre de Moraes para o STF, e diz que já tem 200 mil assinaturas. 200 mil assinaturas. Gostaria de checar isso aí. Ele foi indicado semana que é muito fácil, né? Conseguir 150 mil, 200 mil assinaturas. Marcela, eu acho que eles estão trabalhando 26 horas por dia para conseguir tudo isso. Eu queria ver com todo respeito se coloca na praça da Sé 1000 pessoas. Aí eu vou começar a pensar se é viável essa colheita de 150, 200 mil assinaturas. Acho difícil, acho pouco verossímil, mas de qualquer forma é um direito de qualquer cidadão protestar contra... Não, direito de protestar, de fazer campanha, de ir lá... Eu só me assustei com esse número, 200 mil assinaturas, colher 200 mil assinaturas. Acho que... Eles falaram o meio de como estão coletando, porque alguns sites... vai ver que é site. Então, em alguns sites são possíveis, então precisa entender se foi por meio de algum pode site. ser que, como a Luciana falou, quando manda, ele computa a saída do convite. Então, eu me formei na USP em 1980, eu sei como é que eles coletam. Então, hoje, modernamente, tem vários sites. Eu recebo vários sites, às vezes, mas isso você é a favor... Isso é aceito? É aceito? Através dessa forma que nós estamos colocando, doutor Luciano, e colocou através das redes sociais. Mas, tem quando se fala que... ONGs. Não, mas... .org. Agora, com relação à veracidade, eu acredito... Isso, não é a veracidade, é aceito. O direito... Essa forma é uma forma... Porque os nossos... O direito de manifestação é plenamente assegurado. O processo de indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal está obedecendo à Constituição. O presidente da República, eleito juntamente com a ex-presidente, indica o seu candidato ao Supremo. E o Senado Federal, eleito pela população, e aí muito mais de 150 mil pessoas, vai referendar essa indicação. Então, eu só fiquei assustado aqui com 200 mil assinaturas, né? Então acho... Para ser aceito em juízo, desculpe, para ser aceito vai ter que haver prova de que realmente a pessoa assinou.
Sim, então pelo RG... O meu questionamento é exatamente isso. Então se fala 200 mil assinaturas, se colhe assinaturas através da internet e tudo mais, não é? Através dos meios hoje, dos sites, é uma coisa, né? Mas e a validade disso? A aceitação disso, né? Porque nós tivemos já partido político que apresentou lá o seu pedido e foi impugnado porque quando se conferiu um a um aqueles... Da rede. Isso, quando se conferiu um a um, as assinaturas eram insuficientes. Então isso apenas eu me assustei com esse número de 200 mil assinaturas já concedidas aqui, já recolhidas, né? Luciane, o Daniel de Santo André pergunta a sua avaliação sobre a qualidade das faculdades de administração. Hoje existem muitas faculdades, né? Mas a média, cada vez mais existem meios à distância, faculdades que estão sendo criadas. Eu acho que o que mais vale é buscar o objetivo que a pessoa deseja e buscar instituições sérias que já tenham muito tempo de mercado, na minha opinião. Porque já que você vai investir um tempo, dinheiro e algo para a tua carreira, eu acredito que seja, na minha opinião, seja necessário você buscar uma instituição bem séria e consolidada. E não as que estão sendo geradas, mesmo com tanta tecnologia, eu sou super a favor, sou da área, né, minha empresa da área, mas sempre precisa ter essa validação do MEC e uma série de quem são o corpo docente. Eu vou nessa linha, eu recomendo essa linha. Perfeito. Doutora Vanessa, Luísa da Pompeia pergunta se a senhora assistiu a matéria especial na Globo, Rombo da Previdência. Eu assisti, sim, Tem uma avaliação? Eu me lembro que alguns economistas, né, faziam projeções bem catastróficas a respeito da Previdência. E, de fato, eu acredito que a Previdência precisa ser reformada. Eu entendo que é necessário, sim, a criação de uma idade mínima para aposentadoria. Mas o projeto, da forma como ele se apresenta, eu acho extremamente duro para o trabalhador e muito... violando uma série de garantias constitucionais, enfim, um retrocesso social, né, ao que a gente já havia conquistado. Então, eu em referência ao programa da Globo, eu me lembro, assim, vagamente que era um programa que falava muito dessa questão do déficit, sem em nenhum momento questionar a veracidade desse déficit. Eu entendo, posso fazer uma pequena observação? Concordo plenamente com minha colega, mas eu acho que essa questão do déficit da Previdência, no meu modo de ver, não resiste a uma auditoria bem feita. É necessário. Simples assim. É simples. Tem que se fazer essa auditoria para ver com números se isso é verdade ou não. Por enquanto é só argumentos, como a gente diz em direito, ad terrorem. Eu posso acrescentar. Bonita palavra. Se realmente prevalecer essa dureza para o trabalhador, eu duvido que muitos chegam a viver para receber a aposentadoria. Tem o negócio da pensão dos filhos. A não ser que a gente viver até 150 anos, né? Com a juventude, doutora Vanessa, 49 anos trabalhando para você ter 100% da média. Tem o negócio da pensão dos filhos, né? 100% da média. Que dá direito à pensão para filho. Vou para a Índia. Mas quem tiver 60 anos, como é que vai ter filho de 10 pra Índia. anos? Sim, é uma futurologia. E as pessoas esquecem que a Previdência já vem sendo reformada há anos, né? Tivemos 9 reformas da Previdência, 9 reformas, e todas no sentido de restringir um pouco mais os direitos, dificultar o acesso. Não vou nem fazer crítica aqui às reformas que aconteceram. 9 reformas. Então, tudo isso é esquecido nesse momento de terrorismo para aprovação dessa PEC 287. O Jaime do Jardim Bonfilholi, quando será que a opinião pública vai entender que jornal não é tribunal, repórter não é juiz e editor não é desembargador? Jaime, está registrado. Já diria o Donald Trump. Falou exatamente isso. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Luciane Abramo, agradeço tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala.
Eu que agradeço, Zancopé. Você sempre uma pessoa muito gentil, o programa Gente que Fala, o Ministério Público Democrático pelo convite, os colegas que sempre estão aqui para agregar conhecimento, pessoas que podem contribuir muito com a sociedade. E eu agradeço demais, é uma honra sempre estar aqui com vocês. Doutora Vanessa Viduto, sempre muito bom reencontrá-la. Eu agradeço também o convite, é uma honra participar do programa, me enriqueço também com as colocações dos colegas, bastante enriquecedor, e fico à disposição para participar quando necessário. Que bom. Doutor Jorge Luff, agradeço tua gentileza de participar conosco mais uma vez. É sempre um prazer, Zancopé. Pode me chamar quando quiser, ainda mais na companhia de tão brilhantes debatedores. O nosso Gente do MPD que Fala é uma parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, que é possível graças ao empenho dos representantes do MPD, no caso hoje, Dr. Rolando Maria da Luz. Eu agradeço a todos, principalmente nessa Zancopé. Eu creio que enriquece bastante vir a debate, principalmente as mulheres, doutora, né, para ver que não fica só naquele maldosamente chamado clube de bolinha, nem de Luluzinha, mas pelo menos essa mistura foi muito digamos, muito bom e realmente muito aprendizado extraído daqui. Que nas próximas reuniões traga mais mulheres com suas opiniões, porque são mais contato com a vida. Perfeito, né? Grato, doutor Rolando. Obrigado. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.